Poxa, que pra ficar gritando presidente, vocês são animados, né? Eu mando um olazinho, vocês... Olá, olá. Eu tava cutucando a mesa ali, quando eu tava chegando, eu achei um pedaço de esparadrapo. Aí eu fiquei pensando que se isso aqui fosse um ato bolsonarista, minha ação seria tipo assim: somos todos contra a censura. Não é? Aí eu ficava com a cara... Mas, infelizmente, eu não sou bolsonarista, porque se eu fosse, de fato... enfim, aqui teria 10 vezes mais pessoas e seriam todas imbecis. Mas o que eu quero colocar aqui, acho que o Arthur... Foi muito engraçado porque o Arthur falou de improviso aqui, a gente acaba sempre falando de improviso, e ele acabou entrando numa coisa que, para mim, é muito importante, que é o comportamento de homem, né? Porque o que a gente pega no caso do Léo Lins, e o que a gente pega sobre a perseguição que acontece no humor, tem um paralelo com aquilo que a gente faz na política. Hombridade é sobre sustentar a posição. E quando eu vi o cancelamento do Léo, cancelamento esteve com o Danilo, ou cancelamentos com outros que estão aqui presentes, inclusive, existe dentro da comédia um comportamento recorrente que é... Qual é o nome daquele lá? O Fábio Porchat, que para mim assim, é um invertebrado. O homem é uma minhoca. O Fábio, a primeira reação que o cara tem é procurar se validar como um humor possível e um humor adequado. Logo, sendo humor possível e humor adequado, ele torna todo mundo que pratica o não humor, de acordo com ele, como inadequado. E o passível de ser punido. Vamos entender uma parada. Qual é a postura do humor, ou melhor, qual é a postura do palhaço, do humorista em qualquer organização humana? Diz o Jung que tem 12 tipos, 12 arquétipos fundamentais, um deles é o do bobo da corte. E a ideia do bobo da corte, e o poder do bobo da corte, é que a ele é permitido o poder de rir, inclusive, daqueles que exercem poder. Isso é uma válvula de escape, isso é um veículo que permite que você, sem o uso da violência, demonstre que todo o rigor, toda a pompa, toda a hierarquia, toda a ordem, ela também é ridícula. Porque, em grande medida, ela é uma convenção e ela é uma fingição. Então, quando o bobo da corte ri do rei, é para demonstrar que todo aquele ritual que envolve o rei é um ritual de mentira. É bobo, é tolo, é tosco. E que, por mais que nós tenhamos que respeitar isso no fim do dia, porque a gente precisa das hierarquias, toda hierarquia que se torna muito dura, muito rígida, muito estática, ela precisa cair. E toda sociedade saudável permite isso. A ideia de que você vai culpar o palhaço, o bobo da corte, aquele que faz rir, é justamente, dentro de uma ordem ilegítima, o exercício de um tipo de violência que nega ao outro apontar o que já está muito óbvio, que é a ideia de que o rei está nu. E quem é o rei nesse jogo? Isso não está acontecendo só no Brasil. Em várias sociedades ditas democráticas do Ocidente, a perseguição contra o humor e contra opiniões políticas inadequadas está acontecendo. Na Inglaterra está acontecendo agora. E o padrão disso é um padrão bastante específico. Em geral, em nome dos direitos humanos, e é sempre em nome dos direitos humanos fundamentais e a garantia desses direitos humanos de minorias, a burocracia e o judiciário se colocam na posição de arbitrar o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Eles passam, inclusive, por cima das legislações e eles começam a falar: olha, eu terei que criar essa exceção, você não pode fazer piada sobre A, sobre B, sobre C. E eu crio essa proibição porque eu estou defendendo, no fim do dia, algo que é a priorístico, algo que vem antes do texto da lei ou das convenções sociais nossas, que são os ditos direitos humanos. Então, a ideia de que, em nome dos direitos humanos, você pode fazer tudo, inclusive violar direitos humanos, se tornou a base das tais democracias que a gente vive. E o primeiro sempre a morrer, o primeiro sempre a ser alvo, é o humorista. Porque o palhaço, antes de tudo, ele é visto como frágil. Ele é visto como alguém que não vai causar dor física. Às vezes sim, né? Assim, mas a ideia de que o humor ele machuca e ele fere simbolicamente, mas que ele não machuca fisicamente, portanto, ele não derruba o rei por meio da espada, mas sim por meio da língua, por meio da fala, faz com que atacá-lo primeiro tenha menos dano e que se torne um recado para os demais. A gente não pode aceitar isso. Quando a nossa sociedade começa a perseguir os humoristas, significa que, no fim do dia, a ordem política que está estabelecida, ela está com medo de cair. E ela está com medo de cair não só por causa da piada do humorista, que às vezes não tem nem nada a ver com o que está acontecendo com o poder estabelecido. Eu nem sei se o Léo está sendo perseguido porque ele fez alguma piada com o político. Mas o político precisa calar o Léo. Porque a ideia do Léo, no fim do dia, é atacar as vacas sagradas
e todos os símbolos que são criados para justificar o poder excessivo de figuras que nem deveriam estar naquele lugar. Um ministro do STF, que hoje dá um despacho e equipara tudo a racismo, a injúria racial, porque é assim que está funcionando, né? Você fez uma piada de gordo, isso é equiparado à injúria racial, portanto, você tem que ser preso e é um crime inafiançável. E aí você vai fazendo todas as derivadas disso. Os ministros do Supremo que começaram com isso, maiormente o Barroso, que é o pai do neoconstitucionalismo no Brasil, eles começaram a criar essas derivadas e começaram a acumular poder. O acúmulo desse poder nessa sociedade é o acúmulo tirânico que, de alguma maneira, a gente vai ter que enfrentar. Por mais que a gente ache ridículo aqueles bolsonaristas que estão lá em Brasília, ou que a gente ache ridículo determinados agentes políticos que estão perdidos por aí, eles não são nem de longe os maiores problemas. O petista patético, com aqueles homens minhoca que fazem humor permitido. Não, eu vou fazer humor permitido, eu não vou ofender ninguém, eu farei um humor que é construtivo. Esse cara também não é o problema. Ambos a gente pode chamar de burro, covarde, frágeis, a gente chama do que quiser. O poder estabelecido está na burocracia. O poder estabelecido não é eleito. O poder estabelecido é invisível. E o poder estabelecido vai primeiro calar. Antes de tudo, ele vai calar. E o nosso papel como grupo, e aí esse é um ponto, eu falo aqui como um representante de um grupo político. O nosso papel como grupo é entender que hoje nós não dispomos de força para derrotar eles. E nós vamos precisar acumular essa força, nos unindo e defendendo as pessoas certas, nos lugares certos e nas horas certas, até que a correlação de força se altere. Eles atacaram, novamente, como eu disse, primeiro quem são os palhaços, quem são os que apontam o ridículo do jogo. E, portanto, essa é a primeira grande defesa intransigente que a gente vai ter que fazer. Nós vamos ficar com o Moro até o fim, e nós não vamos permitir, nem só que não prendam o Léo Lins, não vamos permitir que derrubem os programas deles, não vamos permitir que leis estúpidas passem, e não vamos permitir que a nova religião, que a burocracia quer nos colocar, que elege quem são as vagas sagradas e elege quem são os vilões perfeitos, possa se estabelecer. Isso aqui é uma verdadeira rebelião. E ela começa, antes de tudo, com uma piada. Então, eu agradeço demais os humoristas que estão aqui, tá? E coloco aqui o nosso compromisso de continuar lutando essa luta. Muito obrigado, galera. Valeu.